Tem como? Dá tempo ainda? Ô, pessoal, boa noite a todos. Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Ismael, fique tranquilo, se der um probleminha, pula para o celular. Caio, se der um probleminha, pula para o celular, não tem problema nenhum. Mas vamos lá, enquanto está rolando, está tudo certo. Quero desejar boa noite a todos que estão nos assistindo. A gente está sendo transmitido pelo canal do YouTube na íntegra, pela página do Recuperação em Foco no Facebook e também pela página pessoal do Jairo lá. E aí depois, viu, pessoal, Ismael e Caio, eu vou baixar a live e aí eu mando para vocês, tá? Na íntegra para vocês partilharem e compartilharem aí. Bom, Beleza. Nosso conteúdo de hoje vai ser bacana porque é um conteúdo que eu já tinha pensado junto com os meninos aqui e nós vamos conversar bastante em relação a essa temática que vai rolar aqui hoje. Então, vamos assistir uma vinheta antes da gente começar e a gente prepara o nosso copo d'água aí, viu, galera? E daqui a pouquinho a gente vai conversar. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Sente e fique à vontade entre nós. Agora sim, em definitivo, estamos aqui pelo canal Recuperação em Foco. Já de antemão, quero agradecer, antes das nossas apresentações, quero agradecer a pessoa do Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo nos abre a oportunidade para estarmos nesse site, galera. Aí, ó, site www.ergahomines.tv.br. É um site onde nós somos transmitidos para 197 países já traduzidos, tá? E essa TV é muito bacana. Inclusive, eu faço algumas matérias em relação à saúde mental dentro dessa TV Erga Omnes. E eu convido vocês a interagirem, entender um pouquinho. Nós falamos sobre direitos humanos, enfim, várias questões interessantes para que você consiga entender um pouco mais sobre esses assuntos importantes, né? Direitos humanos, o que se funciona a respeito disso, enfim. E aí nós estamos dentro desse canal, colocando aqui a área da dependência química e as questões também que permeiam esse assunto tão bacana e gostoso de ser discutido, né, galera? Ismael Bittencourt, mais uma vez conosco. Seja bem-vindo a esse time. Muito obrigado, Jair. Uma vez, passo o bastão para você se apresentar para a galera. Bom, pessoal, meu nome é Ismael Bittencourt, eu sou psicólogo clínico. Já trabalhei aí e trabalho, né, fazendo os atendimentos dentro da área de dependência química também. Trabalhei numa instituição por quase 3 anos, uma experiência ótima, onde eu pude conhecer aí diversos casos e aprofundar um pouco mais no assunto aí também, que a gente vai estar trazendo para vocês. Muito bom! Seja bem-vindo, Caio! Agora é contigo, meu querido. Legal estar aqui com você, Jairo, com o Ismael, que praticamente a gente quase sócio já no Instagram fazendo lives, né? Meu nome é Caio Sertain, sou natural de Jaú, interior do estado de São Paulo, sou psicólogo clínico, trabalho nesse universo da dependência química já faz algumas décadas já, né? Uso a logoterapia como base e atendo online e presencial. Online o Brasil todo e até mesmo brasileiros fora do país. Vai ser bem legal hoje a conversa aqui. Obrigado pelo convite, meu amigo. Tamo junto, pessoal. Tamo junto. Bom, essa live foi bem estruturada, porque esse tema que a gente vai conversar, eu já queria ter falado sobre isso
Mas quando eu vi vocês fazendo uma live e vocês já estão vindo de uma série de movimentos assim, falei, não posso perder esses caras, né? Tenho que atrair e tenho que chamar eles para a gente discutir em relação a esse tema. E, galera, que está nos assistindo aí, fique conosco até o final, né? Comente, tire suas dúvidas, compartilhe o nosso trabalho, compartilhe essa live. Ela vai ficar gravada no canal YouTube, mas você consegue fazer a dinâmica lá, né? Você consegue escrever seus comentários, marcar pessoas, e vai ser bacana. Nosso assunto de hoje é esse aqui, ó. Dependência química e objetos transicionais. E agora, quem de vocês quer startar esse momento tão fabuloso dessa discussão aí? Vai lá, fazer azul? Tá, vamos lá então. Vamos lá. Quando a gente fala de objetos transicionais, a gente tem que... É um nome muito técnico e muitas vezes quem não é da área da psicologia, não é estudante ou não é psicólogo, acaba muitas vezes ficando meio boiando. O que seria isso daí? Tá? Na realidade, a gente está falando de desenvolvimento humano. Que, por exemplo, quando a gente está falando, associando a questão da dependência química, a gente tem que levar em consideração que a gente está trabalhando algumas inabilidades, né, que porventura foi anulada em vários episódios da vida do indivíduo por causa do uso abusivo de drogas, outras substâncias e até mesmo comportamentos adictivos, né? Porque, vamos lá, adicção não é só álcool e droga, tem outras modalidades também de adicção. Mas o que seriam então esses objetos transicionais? Vamos lá. Esse termo, objetos transicionais, foi cunhado por um inglês psicanalista e um médico que trabalhava só com crianças, chamado Winnicott, né? Então, o tio Winnie, ele observando a galera, as crianças e os pacientes deles, né? Ele começou a observar alguns fenômenos interessantes. Por exemplo, quando o indivíduo vai passar de um estágio para um outro estágio de maturidade, é natural e saudável usar alguns objetos de transição. Vamos lá, então. O que seriam, então, esses objetos de transição? Só para a gente se localizar na nossa conversa. O bebê de peito está tomando, né, o leite materno, sugando. Aquele momento ali, o universo dele se resume, ele é muito específico ao peito da mãe e o aleitamento. Então, o vínculo da mãe e bebê, ali tem muitos teóricos que falam desse vínculo mãe e bebê, né? Se você é estudante de psicologia, está no segundo semestre, terceiro, né, Ismael? Você vai cansar de ouvir esses termos, né? Chega até a enjoar, não é verdade, Ismael? Fala, nossa, só isso, eu queria ver umas coisas mais bizarras, né? E tá só ali, calma, uma coisa de cada vez. Mas para ele ir para um outro estágio de maturação, qual é o objeto que geralmente todo mundo já passou por isso? A boa e velha chupeta. Percebe? Então, assim, começa a se desvincular do peito, né? Até mesmo com um objeto de transição, para o bebê sentir um certo conforto, um simulacro do peito da mãe. Então, toda vez que ele está meio agitadinho, se sentindo vulnerável, a chupeta causa esse sentimento de peito da mamãe, né? E isso vai acontecendo no nosso desenvolvimento, tá? E depois a gente vai estar explanando a questão da dependência, mas, por exemplo, aquele personagem do Charlie Brown, o Lino, que tinha a cobertinha, o fedozinho, né? Se vocês estiverem assistindo o nosso bate-papo aqui, né, interaja e tal, mas observa, geralmente um primo, ou você mesmo, ou seu filho, filha, adota, por exemplo, o famoso paninho, que, nossa, para pegar aquele paninho, resgatar ele, para lavar é uma vida, tem que fazer uma puta de uma jogada. É saudável isso, né? Então, conforme a criança, o indivíduo, ele adota esse objeto, né? Esse objeto ele vai ser utilizado até o momento que ele se sinta seguro. Depois ele vai ser abandonado de forma natural, tá? Então, assim, esses simbólicos, né, servem como uma certa, vou usar aqui uma expressão, uma muleta para a gente lidar com as novas fases da vida,
frente a algumas adversidades e adquirir com isso uma certa maturidade. Tentei resumir de uma forma bem simples, tá? Sem muito psicologismo, viu, galera? Ismael, quiser vir já entrando de voleio, meu amigo, complementa, meu querido. Senão só eu falo aqui. Boa. Tem a questão também desse objeto transicional, que é o sentimento de segurança. Então, todos nós, a gente vem buscando, né, desde a nossa infância, se sentir seguro perante o mundo mesmo. Então, a primeira relação, igual o Caio falou, já é com a mãe, né, que traz ali uma segurança para o bebê, e depois os objetos, eles vão mudando. Então, vai ficando cada vez mais perto do mundo. Então, relação com a mãe, por um momento, e depois vem a relação com o mundo. E, para isso, os objetos, né, vão sendo manipulados. Você percebe no desenvolvimento do bebê que ele vai passando ali, por exemplo, colocando as coisas na boca, depois já passa para o objeto, pega o apoio, né, como se fosse ali o paninho, e depois já vai com os brinquedinhos, né, aprende a brincar um pouco, e isso vai trazendo com que ele tenha uma relação interpessoal e relação com o mundo, de certa forma, um pouco mais segura. Então, é igual o Caio falou, isso faz parte de um movimento saudável dentro da criança, tanto na formação do caráter, na formação da personalidade, no desenvolvimento mesmo intelectual do bebê. Ele precisa estar fazendo essa exploração, só que aquilo, você vai explorando na medida que você vai agarrando a outras coisas. Então, você pega uma coisa ali, aquilo traz um sentido para você. Conforme o seu desenvolvimento cognitivo e amadurecimento também, você vai passando para um outro objeto, né, que é um pouco mais maduro, né, vamos dizer assim. E a gente até, se a gente for ver até a gente na vida adulta, né, a gente está manejando coisas o tempo todo. A gente maneja o trabalho, maneja o celular, maneja determinadas coisas, porque essas coisas, né, nos dão um certo lugar. É igual tem ele também foi filósofo, né, mas um psicanalista francês chamado Jacques Lacan, e ele trazia muito essa questão do objeto como também como um objeto de desejo, mas esse objeto, ele nos dá um certo lugar no mundo. Então, Legal. a gente se sente inserido dentro de um contexto, dentro de uma família, dentro de um ambiente, né? A partir do momento que tem objetos onde você consegue, como se fosse agarrar mesmo, ali. Tá segurando, né? Apalpando determinadas coisas, manejando, brincando, né? Numa questão mais infantil. E isso vai mudando, né? As brincadeiras, elas vão se tornando outras ao decorrer do tempo. Eu acho que o sentido, isso é muito interessante, que todo o nosso desenvolvimento, né, segundo essa linha dos objetos transicionais, passa por esses momentos, né, por essas transições. Então, é extremamente importante. Muito legal isso que vocês estão falando, porque eu tô meio viajando aqui, né, e colocando algumas coisas, né. Pô, mas lá, quando eu tinha 15 anos, eu tinha uma lapiseira que eu gostava tanto que não gostava de ninguém pegasse, né? Aí, quando eu estava com 18 anos, essa lapiseira se tornou uma moto, que eu quis tanto, né? E aí, depois dessa moto, e aí, assim, na minha concepção, né? E no meu entendimento de vivência, os objetos transicionais se tornavam como uma adrenalina, né? Porque, e aí a gente chega um pouquinho, né, no uso de drogas, nada mais, nada menos que é uma busca por algo que eu vou me apegar, algo que eu vou me alicerçar, algo que eu vou sentir ali um apoio tremendo, a ponto de ser destrutivo. Né? Sim. E aí, fazendo esse link, né, com a dependência química, e também uma pergunta para vocês, será que o cigarro não me lembra algo lá na infância por ser tomado ou por assumir um papel lá, por exemplo, de ser arrancado abruptamente, por exemplo, do peito da mãe, algo que teve um sentido, ou a mamadeira arrancada ali sem ter o ciclo dela de uso, e aí eu vejo e percebo no cigarro uma questão que lá atrás estava ligada. Tem alguma coisa a ver ou eu estou falando groselha aqui? Não, tem sim. Vamos lá.
Aí a gente vai passar para um outro teórico, por exemplo, né? Então agora a gente vai falar com o tio Sig. Sigmund Freud, ele desenvolveu, vamos dizer assim, o modelo de desenvolvimento usando o famoso, né? A fase oral, a fase anal e a fase fálica, tá? Basicamente foi o primeiro desenho assim, psicanalítico, né, da teoria psicanalítica sobre desenvolvimento humano. E aí surgiram outros, né, o próprio Winnicott e outros, a Melanie Klein e etc. O próprio Lacan, como o companheiro citou, que redesenharam e foram aperfeiçoando alguns modelos de desenvolvimento, tá? Que muitas vezes discordam em alguns aspectos, concordam em outros e assim por diante. Vai dando um norte para nós profissionais lidar. Então, por exemplo, essa primeira fase, que é a fase oral, é justamente essa região do prazer do bebê, tá? Então, por exemplo, se você observar, é bem curioso isso. As pessoas que falam pra caramba, né? Geralmente quando são fumantes, geralmente que eles falam muito. Não sei se você reparou, né? Porque tem essa questão dessa conotação. Então, sim, tem a ver. Na realidade, em alguns aspectos que geram uma certa insegurança, acaba funcionando como, tá? A gente falou sobre alguns objetos transicionais de forma positiva como vamos dizer assim, um degrau para a nova fase de maturidade. No entanto, nem todos são assim, tá? A própria droga em si, independente como que é a modalidade, como é usada a substância, ela acaba funcionando como objeto transicional, tá? Vou dar um exemplo bem bobo, assim, mas super curioso e interessante, né? Por exemplo, a palavra álcool no hebraico, no árabe, álcool significa espírito. Tanto é que, por exemplo, uma pessoa que ela é muçulmana, ela é proibida de tomar álcool, tá? Por que isso? Que é dentro de toda a cosmologia islâmica, né? Viu aquela historinha, por exemplo, Mil e Uma Noites, do gênio da lâmpada, o gênio da garrafa? Pegou a visão da coisa? O gênio da garrafa, né? O gênio da garrafa agora está livre, né? Então essa questão muitas vezes de assumir através do efeito do álcool uma personalidade que muitas vezes está ali latente dentro de mim, né? Como diz o filósofo Homer Simpson, né? A coragem líquida, não é assim? Então muitas vezes a gente se torna uma pessoa que em uma situação de temperatura e pressão normal não viria à tona, né? Que eu começo a anestesiar, por exemplo, alguns, como posso dizer assim, alguns valores que são arraigados, por exemplo, do nosso inconsciente, do superego, se for usar uma linguagem psicanalítica, né? Então, assim, que numa situação eu me conteria, eu não seria estúpido, grosso ou não tão desinibido frente àquela situação. E o álcool, ele tira esses grilhões, né? O gênio da lâmpada pode vir à tona. Então, assim, é interessante. O objeto transicional pode ser algo muito natural e saudável, mas também pode ser algo destrutivo. Quer complementar alguma coisa, Ismael? Nossa, eu saí falando de novo, desculpa. Não, relaxa. O importante é que a gente está aprendendo junto aí também. Então, nessas questões hoje existe, inclusive, muitas controvérsias, né? A respeito dessas questões das fases e tudo, mas é interessante da gente notar que realmente, se a gente para observar, quando a pessoa ela tem uma certa dificuldade tanto de fazer essa transição, ou quando passar uma fase para outra, né? Passa, por exemplo, fase anal, né? Acontece alguma coisa ali que prejudica o bebê em determinado ponto, ou tem algumas, né, teorias dentro da psicanálise mesmo, ali mais voltado para Freud, que quando acontece algo na vida adulta, né, do indivíduo, uma frustração, perda de relacionamento, ou alguma coisa acontece, ela pode voltar a algumas dessas fases, né, e ficar fixada nessa fase.
Então, isso se relaciona, né? Tem uma certa ligação simbólica com a questão, por exemplo, da fase oral, né? Dessa questão de colocar, de ingerir as coisas, de experimentar as coisas, de um movimento mais de fora, né, para dentro, de trazer as coisas para si. Tem a fase anal também, que tem a ver com a questão da retenção, né? A pessoa começa a aprender um certo autocontrole, e ali todas as fases elas têm um significativo simbólico. E dentro dessa perspectiva, realmente faz muito sentido. Você vê que, por exemplo, dentro de algumas fases, se a pessoa tem algumas complicações, isso gera consequências. Então, quando você pega esses objetos transacionais de modo mais saudável, isso ajuda o indivíduo na maturação, no desenvolvimento dele. Só que se acontece alguma complicação, você já consegue ver que isso já vai colocando uma certa complicações, né, tanto a nível cognitivo, a nível comportamental, alguns desajustes também social, porque o quanto ela se relaciona com o objeto ou com o mundo exterior acaba ficando, de certa forma, corrompido. Então, aí vem, por exemplo, a questão das drogas, tem um significado aí onde o indivíduo ele busca uma determinada satisfação, né, que o objeto ali de prazer, o objeto que a pessoa vai buscando, vai passando, são objetos que ela vai se sentindo satisfeita, né? E aí começa a acarretar vários problemas. Então, toda complicação que tem em alguma dessas fases de desenvolvimento pode acarretar consequências. Inclusive, tem um livro que fala muito sobre isso, que é a Clínicas Atuais, né, dentro da psicanálise, falando, por exemplo, complicações dentro da infância, o quanto isso tem a ver com a vida adulta. Então, muitos dos nossos problemas, e a gente experiencia isso, a gente vive, né? A gente fala que a psicanálise ela se prova pela experiência, né? De uma forma empírica, você sente dentro do corpo. E que o quanto, por exemplo, que a vida adulta, você passa por determinados momentos e aquilo te acarreta coisas que você viveu dentro da infância, dentro de alguma dessas fases que você estava passando de uma transição para outra. E lembrando que essas transições envolvem insegurança, envolve angústia, envolve sofrimento. Não é fácil. Você pega o nosso amadurecimento ele não é todo bonitinho, né? Na verdade, quando a gente é jogado para o mundo, a gente está sendo lançado aí na cova dos leões, né? Se vira quem consegue aí arcar com as responsabilidades e andar pela vida. Mas de outra forma, também tem algumas pessoas que acham um meio ali de satisfação onde, simbolicamente, tudo aquilo que representa fuga, tudo que representa um certo refúgio, ilusão, cara, é a própria droga, né? Algo viciante, algo que a pessoa ali fica tão identificada com o objeto que parece que é como se fosse como se sugasse, né? Todos os conteúdos ali da pessoa para aquele objeto, como se ela perdesse um pouco, né, entre aspas, lembrando, né, a própria identidade. Muito legal, muito legal, que show, né? Até aqui tô babando aqui junto com vocês nessa live que está sendo bacana. E aí, pensando nessa questão desses psicanalistas que já foram citados, e aí vem Freud, não sei se vocês vão conjugar com a mesma ideia, mas todo esse material, toda essa potência se encontra no nosso inconsciente. E aí o desafio é trazer do inconsciente, sendo entendido, trabalhado para o nosso consciente, e aí sim desvincular, por exemplo, entender o que é medo, entender por que lá atrás eu tive um desapego, entender por que lá atrás eu tive uma questão de não ter um apoio, de não ter uma palavra, de não ter... Enfim, é isso mesmo? Então, vamos lá. Porque assim, eu quando saí da faculdade, eu usava como base teórica a psicanálise. Eu acho ela fantástica. Mas se você perguntar para mim assim, Caio, você usa psicanálise hoje? Não uso a psicanálise.
Eu uso a logoterapia, tá? Então, assim, é muito legal, cara, essas questões, principalmente das fases anal, oral, anal, fálica. Legal. Só que me incomoda muito, e isso buscou, por exemplo, na teoria do Dr. Viktor Frankl, porque, assim, me incomodava um pouco essa questão da psicanálise ser um tanto quanto determinista. As minhas experiências são... Eu sou fruto das minhas experiências? É só isso, percebe? Então, assim, eu gosto muito quando o Dr. Frankl fala que a logoterapia, na realidade, é um complemento das demais abordagens e no que elas deixam a desejar. Então, assim, diferente das outras abordagens, não tem aquela rincha, assim, de, não, porque eu uso muito do simbólico da psicanálise, quanto da analítica junguiana, e quanto exercícios, por exemplo, da comportamental cognitiva, coisa que é quase uma blasfêmia, porque a minha visão de mundo é uma visão da logoterapia. Perfeito? Então, assim, eu não sou fruto, ou melhor, eu sou fruto do meu passado, mas eu não sou escravo dele. Essa é o grande diferencial. Então, por exemplo, em alguns aspectos, tá, da teoria freudiana, né, eu discordo. E alguns colegas falam, nossa, isso é uma blasfêmia! Blasfêmia! Onde se viu? Freud foi um gênio. Mas como todo ser humano, ele é limitado. Tá? Então, por exemplo, essas questões das fases, né, eu não vejo como determinante, eu não vejo isso na clínica como determinante. Tá? Porque, na realidade, o ser humano ele é movido por sentido, ele busca um sentido na sua própria existência. A vida precisa fazer um sentido, segundo a logoterapia. Embora muito do que a psicanálise descreve, um usuário de crack, de outras drogas, né, ele perde o sentido, então ele reduz ao nível animal. E aí se encaixa, entendeu? Mas o problema, aí eu gosto muito, tem um panfletinho da Irmandade dos Narcóticos Anônimos, no finalzinho, ele fala o seguinte, não importa quem você é, qual é o seu problema, o que você usou, o que você tem na conta. Queremos saber o que você vai fazer com o seu problema. Percebe? Não importa o que eu vivenciei, o que importa é que a minha vida tem sentido, basta eu buscar o sentido e não tentar dar de forma artificial, como o usuário tenta fazer isso, ou fugindo, anestesiando, ou criando uma realidade alternativa, para que ele tente dar um sentido no meu eu aqui, meu eu no mundo, percebe? Então vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, a conversa está muito psicanalítica, em alguns aspectos pode se tornar um tanto quanto chata. Mas vamos usar então um exemplo um pouco mais leve, tá? Dos objetos transicionais. Nossa, agora eu vou fazer uma analogia assim inusitada, ninguém ia esperar isso de mim. Mas se a gente pegar, por exemplo, o texto em Êxodo, por exemplo, tá? Baixou o apóstolo Caio agora, tá? Pegar no texto de Êxodo, aquela figura, né, Moisés, quando, por exemplo, ele tem uma experiência transcendental com o divino na sarça ardente, ele fala, vai lá, conversa com o faraó. Eu estou dando meu poder para você. Cara, ele não estava preparado para essa responsa. E a vida adulta é responsabilidade. Entendeu? O cara gaguejando e tal. Não, vai com seu irmão. Mas eu não sei. O que eu vou falar para o faraó? Aí, o divino, na figura da sarça ardente, já sacando a limitação, ele fala assim, pega o cajado. O meu poder vai estar associado ao cajado. Se você tiver com ele na mão, a coisa vai acontecer. E é engraçado, se você pegar a história, tá? Eu não estou querendo dar aula de teologia, eu nem tenho essa pretensão. Tá? A ideia é só pegar essa historinha. Olha que interessante. Esses objetos transicionais faz parte da nossa natureza humana. Entendeu? Faz parte da nossa natureza humana. Da mesma forma que, para representar a missão nova, essa nova identidade agora de Moisés, queria liderar para a liberdade toda uma galera. Ele precisava do cajado. Estava no cajado? Não estava. Mas ele precisava de algo concreto. Percebe? Então, assim,
Da mesma forma que, se a gente pegar em outras culturas, isso também faz parte. Como, por exemplo, a representação da katana, da espada japonesa para o samurai. Né? E um bom samurai, ele vencia a guerra sem tirar da bainha. Entendeu? Quem leu Sun Tzu e a Arte da Guerra, a grande sacada é ganhar sem tirar da bainha. Então, assim, existem objetos e a gente se apega a algumas questões, entendeu? Que são saudáveis, que faz parte para mim lidar com novas fases da minha vida. Eu vou ressignificando, encontrando meu eu aqui, meu eu no mundo, percebe? E vivenciando uma vida de pai, uma vida de esposo, de namorado, de filho, né, de profissional, percebe? Então, assim, eu preciso identificar isso e usar isso a meu favor. Bom demais. Vai lá, Ismael. Boa, Caio. Bom, eu acho que dá para fazer um paralelo com o que o Caio falou, que faz realmente, assim, experiência clínica, né, que eu vou estar falando para vocês. Uma coisa que eu fui percebendo, né, e que acaba se tornando um certo impasse mesmo, quando a gente fala dos objetos transicionais, né, isso faz realmente muito sentido, porque a pessoa ela vai evoluindo ali, seja da droga, a droga não se mantém ali num nível só de satisfação, ou seja, você sempre vai precisando, né, passar essas questões para outras coisas e piores, e aquilo você vai perdendo um pouco da sua própria identidade mesmo. Mas o que acontece muitas vezes é que para a pessoa sair desse ciclo, ela precisa se ligar a um sentido maior. Eu vejo assim, a pessoa que consegue realmente se recuperar é porque ela encontrou um sentido que é muito maior do que a própria droga. Exato. Ou seja, ela sai de um ciclo, né, de repetição, daquela de estar naquele movimento que a gente chama de gozo, né, dentro da um pouco cai dentro da psicanálise, que é como se fosse uma coisa que puxa você para o mesmo estado, que vem de um padrão comportamental mesmo, que é difícil de sair, mas ela só consegue com um sentido maior. Ou seja, quando ela começa a valorizar a sua família, como ela valoriza a questão de trabalho, ou seja, ela passa por um objeto, mas ela sai num certo sentido, onde não fica só a satisfação física da coisa. Que é aí que muitos acabam se perdendo. E que eu vejo muita dificuldade das pessoas é nesse sentido. Por exemplo, nossa, estou tentando aí a minha sobriedade. Só que nada me dá prazer. Só que para ela o prazer está tão ligado à questão terrena das coisas, de um objeto físico, que ela não encontra um sentido maior de experiência que ela pode se mover por questões que a gente chama da própria responsabilidade, da autorresponsabilização que ela tem da própria vida, ou seja, por questões que estão além desse plano natural, dessa questão física, mas que estão num plano mais de um sentido para a vida mesmo. Que é, por exemplo, encontrar algo no trabalho. Só que não é um trabalho em si, e sim utilizar o trabalho como uma ferramenta de ajudar outras pessoas. É de você encontrar, por exemplo, na família, uma certa contemplação que você fala, nossa, eu estou aqui para servi-los. Eu estou aqui para ajudar essas pessoas e vamos desenvolver junto. Tem muitas pessoas que encontram isso em ambientes religiosos, ou seja, não é a questão palpável em si que vai trazer esse objeto que a pessoa espera que seja físico, né? Porque senão só está trocando de prazer, que é que muitos acabam encontrando. Sai da droga e foca no trabalho físico ali e fica obsessivo de trabalho, fica obsessivo de jogo, por exemplo, ou outras coisas. Mas para ela só saiu da droga. Então, o sentido, que aí vem a questão do próprio Viktor Frankl, que ele traz que, cara, a pessoa é um sentido. O Caio vai me corrigir se eu estiver errado. Não vou, não. Lógico. Não ético. Por favor, conclua. Ético, né? Se eu não me engano. É um sentido, assim, tão maior do que dessa primeira fase, assim, física, que você sente um prazer, uma satisfação
de estar fazendo coisas boas para outras pessoas, por exemplo. Sabe aquela satisfação interna de você ter feito ou ajudado ou falado alguma coisa que ajudou uma pessoa em determinado momento? Falei, caramba, eu ajudei essa pessoa. Como se o Tomás de Aquino ele vai dizer, vai trazer essas questões da virtude, né? Da prática da virtude. Se tornar uma pessoa virtuosa é uma pessoa que ela não está ligada aos vícios, né, naturais ali, mas ela está, sim, dentro de uma virtude onde ajudar o outro, fazer o bem, amar a outra pessoa, respeitar, compreender, ter empatia, são virtudes que elevam a alma da pessoa, né, vamos dizer assim. Então, isso é um ponto interessante, porque se a dicção é só pensada pelo lado comportamental, ela fica muito restrita. Se ela é pensada por um lado muito de prazer, ela fica também muito restritiva, né? Mas se pensa, eu acho que a proposta do Dr. Frank é muito dentro dessa questão. Se ela pensa num ponto maior, ou seja, em um nível um pouco mais supremo, assim, Maduro, não sei se essa né? palavra Maduro. mais maduro, isso, de responsabilidade, a pessoa consegue ir vencendo e os seus objetos, vamos dizer assim, viram outras coisas. Né? Muito mais volta para aquele nível saudável de desenvolvimento, amadurecimento. Então, as compensações, né, são outras, as satisfações são de uma outra via, né, vamos dizer assim. Muito bom, muito bom. E aí, trazendo a ideia de Viktor Frankl, só para a gente lembrar, a logoterapia nasceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Esse maluco falou assim, pô, o que eu vou aprender nessa catástrofe, velho? Aquilo, naquele momento da vida dele, foi um objeto transicional. A catástrofe, o que aconteceu ali, né? A família toda indo para o Holocausto, ele colocando dentro do paletó várias mensagens, e depois o paletó sendo tirado dele, enfim. E aí fica aí só um deguste aí para vocês saberem quem que é Viktor Frankl, né, Caio? Depois essa galera vai estudar, né? E aí, eu coloquei uma postagem no meu Instagram, diz assim, ó, as coisas que amamos nos dizem quem nós somos. Também tem aqui uma degustação, né? O que você ama? Qual objeto, né? Qual essa sensação que você tem de desejo? Qual essa sensação que você tem que te conduz a você pensar que aquilo é parte de você? Né? Porque o nosso objeto, nossa sensação, a nossa satisfação é parte de nós. Né? Então, é muito legal isso a gente está trazendo, né? Essas suas partes, viu, Caio? De parafrasear, eu gosto muito, porque eu sou igual, viu, velho? Não, normal. Às vezes a gente pega assim, dá uma ilustrada assim de uma forma um pouco mais acessível, mais palatável, porque muitas vezes a gente acaba, sem querer, usando termos muito técnicos e o assunto fica chato, cara. E é legal pra caramba, é fascinante, né? Então, assim, o Ismael estava comentando sobre essas questões mais transcendentais, né? E esses elementos simbólicos, que não necessariamente, muitos deles são físicos, isso é real, né? Que muitas vezes a gente tem uma dificuldade em acessar algo mais transcendental, então a gente precisa de um simbólico. A gente vê isso em várias culturas, religiões, etc. A gente vê um simbólico palpável. Não que aquilo representa, não, mas aquilo ali remete a justamente uma ideação, aquela coisa, uma ideia de sacralidade, de transcendência, né? Mas, por exemplo, voltando a essa questão, tentando conversar esses dois universos, né? A psicologia e esses elementos e nomes complicados, etc., tentando explicar como que funciona tudo, e a dependência química. É curioso, por exemplo, se a gente... claro que eu mergulhei nesse universo, todo mundo que se propõe a trabalhar com isso vai se familiarizar, por exemplo, com grupos artificiais, usando uma linguagem psicanalítica, como os grupos de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, e outros grupos de outras adicções, neuróticos, CODA e assim por diante, né? E tantos outros, né? Mas, por exemplo, se para um cara
que durante anos o uso abusivo foi rejeitado muitas vezes pela própria família, entendeu? Quando ele vai numa reunião dessas e o pessoal frisa, você é a pessoa mais importante aqui, entendeu? Está oferecendo um conchego, um suporte de uma família artificial que abraçou ele do jeito que ele é. Não pelo nome, não pelo status, não pelo que ele fez ou deixou de fazer. Percebe? Então, a partir daquele momento que ele se deixa ser abraçado por aquela irmandade, e é assim que o pessoal se denomina, né? Esses grupos se chamam de irmandades anônimas, né? Ele quer fazer parte, né? E é curioso que a dinâmica desses grupos é bem interessante, porque, como eles falam, né, os recém-chegados, eles são acolhidos. Aí tem sempre um mais velho, fala, vem cá tomar um café, fica à vontade, pô, faz o café para mim, ou recolhe a cadeira das reuniões, me ajuda aqui a espalhar as literaturas, né, os livretos e tal na mesa, organizar, né? Você quer marcar o tempo da partilha de cada um? Coisas assim. Percebe? Então, a pessoa acaba adotando de forma, como um objeto transicional, a própria irmandade. Outro exemplo seria, por exemplo, a figura do padrinho, né? Clássico pra caramba. O que consiste um padrinho dentro dessas irmandades? Um membro, seja de AA, seja de NA ou de outra irmandade, que tem mais tempo de programa, de frequência, e já está numa caminhada já mais velha, né? 1, 2, 5, 10 anos. E esse novato, ele pede um apadrinhamento. É um compromisso não é formal, entendeu? Que toda vez que ele tiver inabilidade com algumas situações, ou até mesmo crises de abstinência, ele vai ligar para esse cara. Percebe? Muitas vezes esse cara, literalmente, né, psicanaliticamente falando, vai assumir uma função de pai. Um pai que muitas vezes ele não teve. Essa figura que muitas vezes foi distorcida. Percebe? Um outro exemplo de objetos transicionais, né? Dentro dessas irmandades, ó, momento cultura inútil com o tio Caio, tá? Tem um chaveirinho que o pessoal chama de ficha. O que é essa ficha? Uns chaveirinhos coloridos, se você tem algum parente que é membro de AA ou de NA e etc. Ou você vai ver que ele desfila com um certo orgulho aquelas fichas coloridas, tá? Aqueles chaveirinhos. O que significa isso? Quando surgiu a Irmandade de AA, o recém-chegado, né, quando ele ia pela primeira vez nessas reuniões, ele ganhava uma cartela de fichas telefônicas. Para quem é muito novo, antigamente, existiam alguns telefones públicos que funcionavam como moedinha ou ficha telefônica. Eu lembro dessas fichas, eu usei essas fichas. Eu usei essas fichas. Entendeu? Com o tempo, essas irmandades foram ganhando robustez, maturidade, e para não perder as suas origens, elas desenvolveram alguns chaveirinhos, né? Do AA é redondinho, né? Do NA também, hoje tem um formatinho meio de gota, assim, parecendo um chaveiro, e geralmente está escrito o tempo limpo, ou tempo em sobriedade, entendeu? Então, assim, a pessoa celebra os dias que consegue ficar em abstinência, porque quando a gente fala de sentido da vida, felicidade, infelizmente a gente tem uma falsa sensação que está muito relacionada a prazer, e isso é uma ilusão. Não necessariamente está associado ao prazer. Ficar um dia com crise limpo não dá prazer nenhum. Isso eu garanto. Entendeu? Assumir uma responsabilidade de uma vida adulta, ter horário para acordar, horário para ir trabalhar, muitas vezes fazer algo que muitas vezes você não gosta, mas você está ali motivado pelo soldo, pelo salário e pelos seus compromissos, os boletos a pagar, né? A feirinha que você vai fazer para levar para casa, né? As responsabilidades, muitas vezes não dá prazer nenhum, entendeu? Sabe aquela coisa, tipo assim, que nem o Ismael estava comentando, sobre esse lado mais elevado, etc. Tudo bem, se seu amigo, melhor amigo, te chamar a fazer uma mudança, você vai falar, não, beleza, eu vou, tamo junto e tal.
você vai se lascar carregando guarda-roupa, cama, geladeira e etc., né? Vai dormir com uma puta de uma dor, vai ter pensado em silêncio por que eu aceitei fazer isso, entendeu? Mas, no entanto, no final do dia, você fala assim, que da hora, eu fiz a minha parte, percebe? Então, assim, essa busca por sentido, muitas vezes, e até mesmo aceitar as novas etapas que a vida me oferece, não necessariamente vai trazer prazer. Não necessariamente vai trazer prazer. E mesmo no uso de drogas. Tem um texto bem interessante do Freud, eu não vou lembrar qual livro que está, mas se não me engano é Além do Princípio do Prazer, o nome do texto. Um texto bem interessante, porque, curiosamente, algumas pessoas, né, e isso nós podemos nos incluir também, sem ter diagnóstico nenhum, porque a gente também tem essas, né, o diagnóstico ali, na realidade, gente, só vou desmistificar, pelo amor de Deus, diagnóstico não é diploma para você pôr na parede, diagnóstico a qualquer custo para justificar as minhas insatisfações, pelo amor de Deus. Eu tô cansado de postagem assim, porque eu tenho TDAH, eu sou assim. Desculpa, você não tem porra nenhuma. O profissional que fez isso com você, nossa, te iludiu, meu bem. Para. A gente tá querendo muitas vezes uma bengala para justificar os nossos fracassos. Né? Então, assim, muitas vezes a gente é movido pelo desprazer. Né? E é muito comum, para quem trabalha com dependência química, muitas vezes a pessoa entra num ciclo de autossabotagem, porque durante o uso abusivo de drogas e outras substâncias, álcool, etc., né, estava sempre acostumado com aquele sentimento de fracasso, de perca, de fundo de poço. E aí quando começa a trabalhar algumas habilidades, começa a adquirir o sentido da vida e conquistar pequenas coisas, lidar com algumas responsabilidades, não sabe o que fazer, porque nunca lidou com isso. Tá tudo muito bem, parece que tá faltando alguma coisa. Tá faltando o quê? O BO de sempre. Tá faltando aquela, né? Aquele conflito, o barraco básico do dia a dia, porque agora não tem mais o porquê. Percebe? Então, reaprender a significar a vida sem drogas é um puta de um desafio, que não necessariamente vai trazer prazer. Porque às vezes tá tudo muito bem, tô trabalhando, tô com uma namorada, saí de uma instituição, tô indo num grupo de apoio, no NA, no AA. Nossa, comprei meu carrinho. Nossa, minha mãe agora, né, tá deixando a chave de casa comigo. Parece que tá faltando alguma coisa. Percebe? Igual o cachorro que corre atrás do pneu. O carro parou, ele não sabe o que fazer. Ele começa a olhar pro lado e, tipo, não é comigo. Não é? Então, assim, esse ressignificar e reaprender a viver a vida, ou melhor, viver, né? Porque muitas vezes o adicto dependente acaba só sobrevivendo a mais um dia, né? Movido sempre pelo objeto de desejo, a próxima dose. E muitas vezes a gente precisa de outras referências, né? Esses objetos transicionais. Nem se for um chaveirinho, para falar assim, eu pertenço a algum lugar hoje, pessoas me entendem, me ouvem, eu não posso, eu tenho que me policiar, eu não posso perder essa nova família, eu não posso perder essa conquista, percebe? Muito legal o que vocês estão falando. Olha esse texto que eu achei, ó. Depois eu falo quem que é ela. As adições podem ser pesadas como uma estratégia paralela de sobrevivência. Elas se colocariam como uma última tentativa de defesa antes da loucura, ou mesmo da morte psíquica. O uso de determinadas drogas seriam em forma de buscar aquela solidão serena, um resguardo ou relação ao objeto, a construção de um espaço de proteção que não pode ser desfrutado de outra forma a não ser usando. E aí, mais uma parte aqui, ó. A adição seria uma tentativa de passar sem o outro, evitar essa experiência vivida como insuportável. A alteridade constrange o sujeito a sair de sua reserva protegida e embriagar-se seria um recurso para fazer calar a sua angústia e reencontrar a quietude. A droga seria o seu objeto transicional, que o faz ter em relação ao interno com
o externo. O nome dela é Michelle Essel. Conhece, não? Não conheci, mas eu gostei do texto. Não conheço, não. Legal. É um estudo que ela fez, e eu dei uma pesquisada, e é exatamente isso. É um apoio, já foi falado por nós aqui, que nós buscamos incessantemente. E no caso de uma recaída, literalmente isso que o Caio falou, eu deixo de dar validade a essa nova família, eu deixo de dar validade a esse novo chaveirinho, a esse novo padrinho, a essa nova situação, a essa nova vida que ali, tanto dentro de Narcóticos Anônimos quanto de Alcoólicos Anônimos, nos promove. É sugerido nós termos uma outra vida. Agora, única e exclusivamente é de para dentro. E eu preciso entender o que eu quero, o que eu não quero, o que eu desejo, o que eu não desejo, e aí se esforçar, porque né, nada cai do céu, muito menos a vida retomada. Né? E aí, Bittencourt já vai falar, eu gostaria de dar os boas noites da galera aqui, essa galera que já passou, não sei se vocês já conhecem, ó, DG. Olha, se tiverem pergunta também, e quiser colocar aqui, porque eu não estou acompanhando no YouTube. Tem uma pergunta, mas inclusive se tiver, eu acho que eu conheço pode mandar. ela. Acho que eu conheço ela, se não me engano, pode ser que seja de uma instituição lá no sul de Minas. Eu liguei pelo nome. E aí ela fala assim, ó, como encontrar o objeto transicional? Então, como encontrar, na verdade, já é um processo meio que natural, né, que a gente vai buscando por satisfação. Eu acredito que o ponto seria como a gente encontrar esse objeto mais saudável, né, onde a gente saia ali de um ponto da droga, né, de um objeto ali de prazer e passe para um outro que seja mais saudável. Isso é muito interessante, essa pergunta. Bom, primeiro, a gente tem que pensar em mudar muita coisa ao nosso redor, né? Pensando em pequenas mudanças mesmo. E assim a gente vai conseguindo. Por exemplo, repensar ambiente, o que a gente está fazendo. Isso envolve toda uma reflexão. Pensar as questões familiares mesmo. O que nos leva, a identificação mesmo dos fatores que acaba contribuindo com que a gente fique naquele estado de objeto fixo, né, a respeito da droga. Você vê que a droga, na verdade, são multifatores. Então, tem questões com a família, tem questões pessoais, de autoimagem, por exemplo, que mexe com a autoestima, tem questões sociais envolvidas, tem ambientes. Então, se a gente quer mudar, né, de vida, mudar o nosso objeto para um objeto mais saudável, a gente primeiro precisa identificar esses que estão aprisionando a gente nesse estado e a gente conseguir fazer essa ponte alcançando um outro objeto. E eu vejo muito, o Caio falou uma coisa interessante, que eu lembrei muito da jornada do herói. Não sei se você já ouviu falar, Jair. Já. Quando ele falou do apadrinhamento, né, eu lembrei na hora que no começo, né, a primeira etapa da jornada do herói, a pessoa se vê em conflito. E eu acho que é muito parecido com a questão que está querendo sair da pessoa que está querendo mudar de vida. Ela se vê em conflito. Nossa, não sei se eu volto, continuo no mesmo estado, se aguento mais um pouquinho. Que a pessoa vai se enganando, né? Ela acha que dá para ir prolongando e acha que pode parar na medida que ela quer. Só que ela vai vivendo esse conflito até o momento onde ela aceita primeiro, fala, olha, eu tenho um problema, esse objeto que eu estou buscando, ele está me levando ao fracasso, né? Eu não consigo manter a minha vida, a minha qualidade de vida, então eu preciso de alguém que me oriente nesse processo. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, para a gente sair de um estado, a gente precisa de uma certa orientação, ou seja, de pessoas de referência. Muitas vezes, uma ajuda psicológica, né? A gente vê, o Caio aí está de prova também, o Jairo também, o quanto que o aconselhamento e a terapia funciona para a pessoa, para o dependente químico, justamente para fazer essa elaboração de um novo objeto, essa elaboração de um novo caminho, onde vai tirar ela ali do estado das drogas. Então, ela precisa depois pensar na questão biológica também, né, que muitas passassem abruptamente, né, ficar ali, as crises, né, são terríveis e funcionam para cada um.
Então, precisa muitas vezes de uma orientação médica, um apadrinhamento de uma pessoa mais experiente, que já passou por experiências ali que você está passando para poder te orientar, mudanças de ambiente. Então, procurar esse novo objeto é um desafio. Só que não dá para viver esse desafio sem o conflito. Exato. O conflito, ele tá ali, né? Igual tem uma parte e um trecho bíblico, né, que Paulo ele vai falar de um certo conflito entre a alma e o corpo, né? O que eu quero fazer, esse eu não faço. E aquilo que eu não quero, esse eu faço. Então é muito de um conflito interno que a gente tem, que muitas vezes a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é bom, a gente sabe o que muitas vezes vai trazer um sentido para a nossa vida, mas às vezes a gente fica se rendendo a um determinado tipo de comportamento, a um determinado estilo de vida também. Então o ponto é você parar e trabalhar isso aí com um profissional, né, indicado, para conseguir fazer essas mudanças de objeto de uma maneira mais saudável também, e conseguindo estratégias, ferramentas para poder lidar com todo esse conflito. Porque quando o conflito vem, cara, você vê que o próprio dependente químico muitas vezes tem dificuldade de lidar com frustração. Então tenta uma coisa, desanima. Tenta outra coisa, desanima. Ah, já tentei de tudo, né? A gente já vê esse caso onde a pessoa se repete várias internações e acha que nada dá certo. Ou seja, é um conflito que é a longo prazo e que ela precisa estar disposta a enfrentar. Esse é o desafio. Vencer esse conflito até que a sua alma, né, esteja mais forte do que aqueles prazeres, aquelas paixões que te levam aos objetos antigos, né? Então, acho que é esse o ponto. Será que, se nós pensarmos assim, como você trouxe, Bittencourt, a fase da recaída e para se levantar, ela é prolongada porque eu me prendo em uma das fases lá de trás e o uso de drogas me remete às fases que eu não consigo, como se fosse fase de game mesmo. O chefão chega lá, tal, e aí eu, reprovei, beleza, e aí eu fico reprovando. Será que a recaída em substância e movimento, né, categórico dos comportamentos não remete a lá? Não, me fechei naquela fase e aí eu não consigo passar. Pode fazer sentido também, né? Mas quando a gente pensa em fases, a vida não é tão linear assim, não é tão lógica assim. A gente pode parar em outras fases, porque tem um processo também interessante dentro da recaída, que muitas vezes a recaída ela mostra outros pontos que a pessoa estava presa. E que muitas vezes a recaída mostra o que ela precisa tratar. Então, nem sempre ela é vista de uma maneira dura e cruel, de que ela volta lá no ponto zero. Show. Tipo, game over. Vamos começar o jogo de novo. Então, quando a gente fala a respeito da vida, às vezes a pessoa ela se depara por determinados pontos e ela fala, caramba, a vida não era desse jeito, eu tô tendo problema no meu relacionamento, isso está me fazendo mal. Aí ela vai, tem uma recaída, só que aquele ponto mostrou o quanto ela é falha em questões do quesito de relacionamento. Então, não é que ela voltou, tem uma frase muito interessante que eu acho na dependência química, inclusive eu questionava essa frase, que era voltar no final da fila. Eu falei, pô, que fila imensa que é essa? Eu lembro um dos momentos que a gente teve o prazer de atuar junto, e você questionou essa questão, eu lembro, eu estava junto, eu estava perto. Então eu falei, caramba, essa fila deve ser longa então, né? Porque se eu vou voltar lá pro lado da fila, coitado de mim. Quer dizer que todo o meu esforço não valeu, então? Mas não é esse o ponto, né? A questão é que, assim, tem que saber que você vai lutar pro resto da vida. Ninguém tá seguro o suficiente para falar assim, caramba, eu tô isento totalmente e virei um santo agora. Cara, quem puder dizer isso, parabéns, né? Mas eu acredito que é uma prepotência nossa quando a gente se acha muito no direito ou na garantia de que a gente nunca vai errar e nunca vai sofrer um dano nesse sentido. Mas é claro, toda recaída, ela mostra pontos, e se a pessoa não se cuidar, o buraco pode ser grande. Muito bom. Então, e agora fica o abacaxi para você, Caio.
Será que o objeto transicional da família é o usuário de substância? Então, questão da família. Eu só vou fazer um complemento do que o Ismael disse, que eu achei interessante, entendeu? Mas, assim, no manejo clínico, tanto quando eu trabalhava em instituições, né? Hoje eu só trabalho na minha clínica, tanto online quanto presencial, mas, assim, eu gostava muito de trabalhar em instituições porque a abordagem dava para ser um pouco mais direta, entendeu? Porque a pessoa ia estar lá, no outro dia ela ia estar lá. Ela ia ter que elaborar, muitas vezes, a frustração nesse sentido. Então, é muito comum o usuário, o adicto dependente, ele assume tantos personagens, ele está sempre em busca de algo, esse sentido de forma artificial, nesse objeto de desejo, e para eu pensar que, por exemplo, um exemplo aleatório, a bebida, ela é a amante perfeita. Por que isso? Entendeu? Porque ele não precisa estar limpo, cheiroso, ele não precisa ter um dinheiro no bolso e proporcionar um jantar, uma experiência romântica. Ele não tem que aguentar, muitas vezes, né, aquela TPM da companheira, etc. Não, é só estender a mão, ela vai estar sempre ali para ele. Tá? Então, assim, relatos, muitas vezes, carregados de dor. Falam assim, nossa, meu marido, quando ele está usando, ele prefere estar ali usando e eu aqui, limpinha, cheirosa, carente, querendo a atenção dele. Você vai perder nessa comparação, tá? Então, assim, a pessoa foi tantos personagens, o coitadinho, o malandrão, o filósofo no boteco, né? O cara movido por dó e tal, do farol, percebe? Ele foi tanta gente que ele não é ele, tá? Então, assim, geralmente em instituições, quando falou de fixação oral e etc, né? Geralmente a galera, assim, o restício da fixação oral é justamente as palavras, né? A manipulação fina, requentada, cheia de elaborações de histórias, né? E aí, por exemplo, não é esse cara que eu quero. E aí, muitas vezes, quando ele tinha um problema, ele dava um piti, eu apontava o dedo no peito e falava assim, é esse cara que precisa de recuperação. É esse cara que eu quero tratar. Não é esse personagem aí, fofinho, bonitinho, cheiroso, que tá aí na visita com a sua família, ou não, porque... Não, é esse cara que eu quero tratar. Percebe? Então, assim, geralmente, e eu conheço vários casos, muitos deles amigos pessoais, tá? Que ficaram vários anos em abstinência, limpo, tendo uma vida produtiva, funcional, saudável e tiveram recaídas. E uma coisa que eu posso identificar, assim, tanto como pessoa, como profissional, como alguém que viveu muito tempo nesse universo, é justamente que a pessoa tentou viver um persona que não era ele. Um personagem que não era ele. Percebe? Eu preciso saber meu tamanho real. Essa é a questão, tá? Agora, pegando a deixa do que o Jairo jogou no meu peito agora, muitas vezes a família, né, sem perceber, acaba sabotando. Por que eu falo isso? Da mesma forma que o objeto de desejo do adicto dependente é a sua substância, né, mágica, né? É o espinafre do Popeye, que ele é fantástico quando está sob o efeito miraculoso o centro do universo, o centro de gravidade, muitas vezes da família, é o adicto dependente. Então, muitas vezes, acaba sabotando, entendeu? A pessoa está internada, a família é a primeira a sabotar, a pôr defeito onde não tem, não sei o que existe. É importante, existem instituições sérias e outras que muitas vezes não são tão sérias assim. E tem que relevar algumas coisas, porque também, vamos ser honestos, eu já trabalhei em instituição. O que tem de vírgula, ponto e etc., para o camarada manter uma instituição, no Brasil, meu bem, olha, não é fácil não. É sempre alguma coisinha, tá? E isso também não justifica alguns abusos que a gente vê por aí, tá? Então é importante. Só que
o filho, a filha, o marido tá numa instituição se tratando, nossa, a pessoa tá sofrendo ali, sofrendo abstinência porque não consegue estar ali, não, ela, sabe? Aquele modus operandi de, nossa, é meia-noite, onde tá? Vou pegar o carro, vou começar a correr atrás, né? O que vai ser agora? Percebe? E parece que fica um vazio. Aí a gente estamos falando da codependência emocional. É importantíssimo para as famílias procurar ajuda. Não só profissional, mas existem grupos, como o Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, tem o Naranon, o Alanon. Existem inúmeras outras irmandades e grupos para familiares. Percebe? Porque assim, o codependente, é curioso, ele se anula, sabe o efeito Peter Pan? O efeito sombra, sabe? Aquela coisa de tipo assim, na historinha do Peter Pan, ele tá procurando a sombra, que a sombra tenta fugir dele, não é assim, né, na história? A sombra é a família, o codependente emocional. Por que essa sombra? Porque sem o objeto de desejo, parece que ela não existe, que ela não tem identidade. Então, o codependente, ou melhor, o dependente emocional, né, ele vai sempre precisar do miserável de estimação para cuidar, salvar, ou até mesmo converter o camarada. Entendeu? Porque parece que a vida não tem sentido. Entendeu? Então é muito comum, por exemplo, a família, sei lá, família Silva, o garoto tem problema com drogas, a mãe, a dona Maria, internou o cara, tá indo no grupo. Aí tem um grupo de familiares. Aí tem uma outra, dona Joana, tem um filho que tá dando trabalho. A dona Maria vai lá na casa da dona Joana correr atrás da dica de estimação da dona Joana. Olha só que ponto. Tudo bem. E os outros filhos? E o maridão? Olha as outras relações como adoece. Percebe? Adoece. Né? Então, assim, é importante procurar ajuda profissional, procurar ajuda de grupos de apoio, tá? O Jairo levantou uma bola muito importante. Às vezes a gente fala muito de dependência e esquece de falar da família. É isso aí. E só para a gente fechar, a gente já está avançando no horário, vale a pena lembrar, a família adoece, mas também existem pessoas, assim como eu, que encontraram uma sensação diferente, encontraram uma oportunidade da ficha e agarrou a ficha com força, com fé e com tanta energia, que quando chega na casa, o objeto de desejo, que era o dependente químico totalmente disfuncional, chega um cara tratado, tranquilo, sereno, e agora da família? Quem será o objeto transacional? Será que isso é o mesmo o ente querido que trazia toda essa questão disfuncional? Ou será que sou eu mesmo que encontro algumas coisas e aí eu coloco, né? Eu transporto a culpa para o cara, não, é por causa dele que isso acontece. É por causa dela que isso aqui acontece. Só que agora o cara está tranquilo, o cara está sensato, veio a consciência, está trabalhando, né? Está desenvolvendo, está sendo um membro da família e da sociedade produtiva. E agora? Qual o objeto transicional? Só vou pontuar uma coisa. Não necessariamente se classifica como objeto transicional. No caso, seria mais um objeto de desejo. Preciso ter. Tá? Porque esse objeto transicional é algo que o indivíduo acaba adotando para lidar com uma certa dificuldade em lidar com a nova fase da vida ou uma forma de identidade. Boa. Né? Eu pertenço, eu sou isso e etc. Né? Então, assim, é um objeto que está sempre com você, que representa algo novo. Vou dar um exemplo bobo, tá? Uma aliança de casamento. Opa, uma aliança. Eu sempre saio com ela. Por quê? Porque isso representa um status novo da fase que eu estou vivenciando. Percebe? Então, assim, uma medalhinha do meu santo devocional, da minha religião, é algo que eu sempre uso porque aquilo representa um status, né? Ou um movimento, né? Lidando com a saudade, a foto da namorada, percebe? Então, assim, não necessariamente, tá? No caso
o dependente adicto, mesmo em recuperação frente à família, como objeto transicional. Não, é uma relação mais de dependência mesmo. Tá? Show. Vai lá, Ismael, conclua, meu amigo. Conclui, e aí a gente já parte para as nossas condecorações aqui, já finaliza. Né? Legal. Mas foi longe, hein? Chegamos num ponto difícil também, né? Que eu acho que valeria aí para uma próxima live, que é de codependência, né? Então, quando a gente fala da família, é um núcleo. E esse núcleo, querendo ou não, a gente muitas vezes encontra um sujeito ali que ele, como se ele orquestrasse esse núcleo. Então, se eu tô bem, a família fica bem. Se eu tô mal, a família fica mal também. E aquilo vai gerando uma certa dependência mesmo, que o núcleo precisa ser tratado. Então, tanto a pessoa para poder lidar com o núcleo, como o núcleo ali familiar para poder lidar com a pessoa. Então, é um trabalho conjunto, né, que envolve muitos profissionais ali envolvidos, mas é uma demanda muito grande. Inclusive, questões de dependência precisam ser tratadas, senão acaba alimentando o vício, alimenta e atrapalha a recuperação do sujeito também. Então, todo o núcleo, o ideal é que ele seja tratado ali, que busque, né, as orientações necessárias e o tratamento adequado também. Então, acredito que seja isso. Mas fica um tema aí para a próxima live. Com toda certeza. E aí, vou divulgar aqui o canal da galera, né? Vê se tá certo aí, pessoal. É isso mesmo? Legal. Isso aí. Isso assim. Acessem aí, o material dos caras é fantástico. Se você precisa de ajuda, orientação, acolhimento, entre lá. Eu já dei uma visitada, todo dia eu passo por lá para ver o conteúdo desses caras. E é muito bom trocar experiência, é muito bom falar sobre essa questão tão importante, que às vezes passa despercebido, que é a saúde mental. A gente precisa elaborar ações para que a gente consiga, de fato, entender a vida como um todo, passar por desafios, entender o porquê que eu estou vivendo aquele momento, né? E nada mais justo que esses profissionais, não só o Bittencourt quanto o Caio, mas N profissionais que tem aí, de livre acesso, para que você só loga lá, visita lá e peça ajuda. Peça ajuda. Acho que essa é a receita de hoje. Quer falar, Bittencourt, para a gente finalizar? Bom, fico à disposição aí. Meu contato já passou, o Instagram. Também, se tiverem dúvidas, questões, podem estar enviando aí no direct alguma mensagem. Agradeço muito aí ao Jairo também pelo convite, ao Caio aí, parceiro aí das lives, de ideias, de trocas. Temos aí fazendo um trabalho, né? E que bom que a gente conseguiu juntar nós três aí. Então, sou muito grato, parabéns mesmo aí pelo conteúdo, pelo canal. É isso mesmo. Tamo junto. Caião. Cara, é um prazer estar aqui, Jairo, né? Esse Power Trio, né? Parece uma banda de hard rock dos anos 80. Legal. Bittencourt, nossa, foi o baixista mas legal. Cara, foi um prazer, cara, foi gostoso, a hora passou rapidão, né? Dei uma apanhadinha aqui na plataforma e tal, mas faz parte, né? Estou à disposição, é só convidar. Eu costumo brincar que até convite de batizado e tal, para palestrar eu vou, contando que seja muito longe, né? Então, sigam o Ismael, o conteúdo dele é bem legal. O Jairo está sempre publicando as coisas, eu vejo bastante no TikTok as publicações dele, tá? E para quem quer me acompanhar, o Jairo colocou o meu contato, né? Caio Sertain, psicólogo clínico, seja no Instagram, seja no YouTube, que eu tenho um canalzinho que eu tento publicar pelo menos uma vez por semana alguma coisa nova, tá? E também no TikTok também, Caio Sertain, psicólogo clínico. Beleza? Foi um prazer, boa noite a todos, fiquem com Deus. Show de bola! Show de bola! Pessoal, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Vamos estruturar outras lives, com certeza. O canal Recuperação em Foco está aberto para vocês. Se vocês quiserem fazer no Instagram, também a gente parte para o Instagram. Não sei se cabe 3 lá, mas deve caber. Cabe.
Então, vamos fazer lá, de repente a gente Vamos, bora. o público que tem lá também, né? E trazendo outras perspectivas aqui sobre saúde mental, sobre esse lindo oceano de informações, né? E a galera que está nos assistindo, obrigado. Infelizmente o tempo acabou. Galera nova, façam um like lá. Ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. Nós não queremos viver de YouTube. Nós queremos só simplesmente passar as nossas informações e ajudar as pessoas que tanto precisam, né? Aí, de uma forma, seja um acolhimento, seja uma internação, seja... eu quero fazer algumas sessões com os 2 psicólogos aí. Cara, entra lá, você vai estar sendo acessado por eles e vai trocar essa ideia. Beleza, pessoal? Deus abençoe a todos. Até a próxima. E a semana que vem tem mais. Fica com Deus. Falou. Galera, só aguarda mais um pouquinho para a gente finalizar, beleza?